E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Contabilidade do Futuro. Esse aqui é o 5º podcast, então, se você perdeu por um acaso, e eu não estou acreditando que você perdeu algum, mas caso isso tenha acontecido, volta para assistir. Assiste esse primeiro. Tá. Assiste primeiro esse que a gente já está aqui, já está te pedindo, e depois tu volta para fazer uma maratona dos nossos podcasts. E lembrando, a Contabilidade do Futuro é a primeira incubadora de empresas contábeis do Brasil, então... Só por isso e por todas as coisas que a gente vai conversar hoje, já vale muito a pena você seguir a gente aqui nas redes sociais. Terminar aqui, vai lá no Instagram da gente, dá essa moralzinha aqui pra gente. Aproveita também, vai e se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, faz aquela coisa toda que todo mundo fala. Faz. Se todo mundo fala, por que você não faz? Vai lá e faz e segue lá a gente também, tá? Hoje... a gente vai falar aqui com dois incubados incríveis, mas eu conto já para você, porque antes eu quero apresentar o meu querido parceiro, amigo, sócio, CEO, Daniel Segura. Pega na minha mão, por favor, obrigada. Opa. Me deixa aqui no vácuo, não, Cadê obrigada. o álcool em gel agora, gente? O álcool tem, só falta o gel. Não falta o gel. Mas fica para a próxima esse gel aí, porque não vai dar certo. Bom, então... Daniel, sempre aqui, vocês já conhecem ele, já acompanham. Eu estou vindo aqui pela segunda vez. Eu estava faltando, então eu estou vindo aqui para ver se eu boto mais presença no nosso podcast. Isso aí. Quem não me conhece, vou fazer o merchan aqui, né? Aproveita, faz. @Daniel Segura no Instagram. Mas vai depois também do vídeo. Vai agora não, vai depois. Eu sou a prof. Anota aí prof. Primeiro. Patrícia Alves, também vai lá no Instagram. Outra coisa, recadinhos. De vez em quando, dá uma olhadinha aqui para o nosso vídeo, conhece aqui os nossos mentores, vai lá no nosso Instagram para poder conhecer todo mundo aqui. Aqui a gente vai passando aqui o nosso vídeo com toda a equipe da gente, mentores incríveis que vocês já devem conhecer nas redes sociais, mas vai que tu não conhece. Olha aqui no nosso vídeo e se liga, vem conhecer a gente, tá? Bom, mas isso só vai depois que a gente passar o nosso podcast de hoje, beleza? E quem que vai estar aqui hoje? Daniel Segura. A gente trouxe aqui 2 incubados bem bacanas. A Janaína, que é da Supremacia Contábil, aqui de São Paulo. Tudo bem, Janaína? Tudo. Tá nervosa? Muito. Respira que vai dar tudo certo. Não esquece que tem essa ruma de gente aqui atrás. E vai dar bom. E temos também o Bruno, que é da Contal Contabilidade. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, graças a Deus. Tá nervoso? Bastante. Fica não, a gente só fala bobeira aqui de vez em quando, esquece. Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem tranquilos. Temos aqui alguns petiscos, vocês têm aí algumas bebidinhas para vocês relaxarem, porque aqui, na verdade, é um grande bate-papo, a gente vai trocar umas ideias. Temas que a gente entende que os nossos incubados e quem está nos assistindo vão sentir muita identificação com vocês, né? Então, tem nada que vocês não saibam, não, que não tem pegadinha do malandro. Vai dar tudo certo, tá? Não vamos fazer perguntas de PIS e COFINS. Não, eu né? poderia fazer, já que os meninos falam nesse tema, mas eu vou poupar vocês, né, desses... Fica para a próxima, né? Fica para uma próxima, um outro podcast que a gente pode criar. Quem é você no PIS e COFINS? Sim. Aí, pergunta um... Fazer um teste, né? A A gente podia começar a fazer um podcast, a gente conversava e no final a gente fazia um teste. Um provão. O problema é se não passar. Nem eu não, vou passar, então, mas a pergunta é pro outro lado, né? A gente fica... a gente ia estar a gente tá numa posição muito favorável, né? Não, mas aí tem que ser o bate e volta, né? Tá, então, peraí. Bora, brincadeira. Corrige. A gente corrige, faz isso. Tem o Google lá, né? A gente tem um banco de perguntas e respostas e já jogava para vocês. Mas vamos lá, bora pro que interessa. Vamos começar aqui o nosso podcast. E a primeira pergunta é, porque a gente sempre brinca que aqui no podcast a gente só tem a primeira pergunta. Você vê como a gente é organizado. O resto é no decorrer. Vai fluir, tá? Então a primeira pergunta é, contem pra gente aí, fiquem à vontade, quem quiser começar, como é que vocês entraram nesse segmento, né, de contabilidade? Como é que a contabilidade surgiu aí na vida de vocês? Pode começar. Eu acho que primeiras damas, né? Então, vamos lá. Vai. Bom, eu sou contadora há 3 anos. Tá.
efetivamente. Eu emendei contabilidade com administração de empresas, então eu fiz as 2 faculdades em 6 anos. Aí, assim, a vida inteira eu preferi trabalhar com números, sabe? Tipo, por mais que às vezes enrosquem alguma coisa, tipo, você sabe quando dá certo e quando dá errado, né? E, assim, a vida inteira adorei isso. Aí eu entrei e depois que eu comecei a trabalhar como contadora, eu não tinha experiência. Aprendi tudo na raça, literalmente, sabe? Porque eu não tinha nem com quem aprender, né? Me contrataram logo depois que eu saí da faculdade. Então, assim, eu entrei... Não tinha estagiado antes? Eu fiz estágio, mas era só de classificação de contas. Então, assim, eu não aprendi muita coisa no estágio. Entendi. O estágio era obrigatório, sim, para concluir a faculdade, mas a única coisa que eu fazia era classificar conta, só. Não aprendi. Como era essa nada. rotina de classificar conta? Eu recebia as notas fiscais, um monte de notas fiscais, e ficava classificando Física? no sistema. Era físico, no Nota, papel. papel. Sim, no papel. Legal, E hein? era uma empresa também fazia isso. multinacional, então, assim, ela tinha muitos pedidos. Então, assim, as 6 horas que eu fazia de estágio, 3 horas. As 3 primeiras horas era fazendo classificação e as 3 últimas horas era para fazer cobrança, né? Eu ligava para cobrar as notas fiscais que eu não tinha recebido. Então, assim, não aprendi na prática, assim. E a faculdade, literalmente, não é a mesma coisa que na prática. Na faculdade é um mundo de rosas, sabe? É lindo, lindo mesmo. Só que no dia a dia é totalmente diferente. É contabilidade pura, né? Na graduação, né? E, assim, a minha sorte foi... Aí eu fui contratada, né? Como contadora mesmo. Só que era, tipo... Eu te ajudo e você me ajuda, né? Eu ia pegar a prática. Em contrapartida, era o mínimo do mínimo que eu ia ganhar, sabe? Tipo assim. Mas, assim, valeu a pena. Porque é a experiência que eu tive. E eu já comecei logo no comércio. O comércio eu acho que é um pouco mais complicado que empresas prestadoras de serviço. Porque tem vários detalhezinhos, sabe? Mas, assim, foi uma experiência muito boa. E, assim, sempre gostei dessa parte, sabe? Mas você escolheu contabilidade porque você gosta de números. Sim. Por isso. Tu fazia os dois, administração e contabilidade, Eu ou tu fiz- fazia primeiro a administração, Eu fiz depois tu foi pra administração, contabilidade? terminei, aí se eu emendasse, eu fazia em 2 anos. Eu eliminava a matéria. Entendi, porque os dois- aproveitava. Não Aí, sabia desse esquema aí, não. Em 6 anos eu fiz isso. É porque tu foi pro marketing, não teve muito pois essa é. oportunidade, Não não. dava para eliminar a matéria, né? Esse esquema aí era legal, hein? 2 em 1. Não, é porque aproveita muita matéria, Sim, tem os 2 muitas primeiros disciplinas que são comuns, aí já ganha tempo. E tinha alguém na tua família que Não. era contador? Ninguém. Também igual na minha. E na minha família, Ninguém. praticamente eu sou a única formada. Da minha família também. E assim, eu gostei de fazer, gosto da área, né? E a minha sorte é que onde a minha prima trabalhava, a contabilidade era terceirizada. Então, assim, quando ela tinha dúvida, alguma coisa, ela tinha que perguntar. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ela, aí ela perguntava para o contador. Aí ele falava, é assim, assim, assim. E foi assim que eu fui aprendendo. Porque depois Nossa, acaba tu virando aprendeu de tabela também, né? Até ainda foi de Não, tabela, porque assim, quando você pegando. entra numa empresa que tem alguém superior a você, né? Da área, você vai aprendendo, né? Sim. Você vai pegando. Mas quando não tem, só vai. Só vai. Massa. E o Bruno? Eu perguntar pelo Bruno, contar a história dele, como é que ele chegou na contabilidade. Então, na verdade, eu comecei em 2009 na contabilidade. Eu era metalúrgico e odiava aquilo. Não gostava, ia todos os dias querendo ir embora. E um dia nessa metalúrgica eu vi uns caras de terno entrando lá. E eu fui pesquisar saber, eram os auditores, né? Que iam fazer auditoria na empresa. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um, e ele começou a falar, explicar o que ele fazia na contabilidade. E eu sempre gostei de números, então eu falei, olha, acho que eu achei o que eu quero fazer, né? Eu acho que pode dar certo. E aí eu entrei no técnico de contabilidade e logo eu entrei no escritório. E aí eu comecei a fazer e comecei a me destacar bem. Comecei no fiscal e uns 2 anos depois eu fui pro contábil e desde então eu vim direto do contábil.
Em 2014, o meu primeiro chefe, no primeiro escritório, a gente teve a oportunidade de ter um cliente de fazer a contabilidade dele. Uhum. Então a gente saiu e foi, só que as nossas ideias não eram as mesmas, né? Ele já era pai de família também, e eu não namorava nada, então eu era solto. Então a gente queria coisa diferente. Então eu podia arriscar, ele não tanto. Então eu queria fazer umas coisas, talvez para ele não fazia tanto sentido. Então acabou que não deu muito certo. E isso me traumatizou um pouco a questão de sócio, né? De sociedade, de negócios, assim. E aí eu voltei a... Esse é um ponto legal. Depois que a gente vai explorar isso aí, né? E ele continua empreendendo na contabilidade? Ele continua na empresa como contador. Até hoje. Mas aí somente com ela, com essa empresa. Sim. A gente não seguiu adiante. E aí não deu certo, aí eu voltei para os escritórios. E aí até hoje eu estou numa empresa que eu saí do escritório no final do ano passado. Uhum. Porque eu queria trabalhar mais perto eu queria trabalhar perto de um sócio para eu entender do negócio também, não só da contabilidade, fazer a contabilidade. Hoje a contabilidade onde eu trabalho é externa, só que eu sou o intermediador. Entendi. Então eu tenho acesso ao sócio e eu tenho acesso à contabilidade. Então eu queria aprender como é ter o negócio, como que é controlar, como que é ter funcionários, como que é ter os processos gestão, alinhados. Né? Uma gestão no sentido mais amplo, né? Não só Sim. No sentido contábil. Porque eu acho que, assim, eu não sou o melhor na prática, mas a prática eu já tenho bastante tempo. Então, a gente já sabe os atalhos, sabe aonde pesquisar, sabe o que fazer se acontecer alguma coisa, sabe a quem recorrer. Agora, a gestão é mais difícil da gente entender, ainda mais... Mas você trabalha lá na contabilidade, na parte contábil, ou você ajuda na gestão dessa empresa? Mais ou menos. Eu trabalho no fiscal, porque eu faço todas as parametrizações de produtos, tudo que entra, classificação de notas, confiro os impostos se estão corretos. Então, eu faço uma auditoria, digamos, da contabilidade também. Sim. Mas a contabilidade é terceirizada? É terceirizada. Com o seu escritório? Não. Aí já tem um cliente, né? Pra prospectar aí, né? Já tem um jeito aí da gente trazer esse pra dentro, né, Bruno? Quem mais sabe? ou menos. Mas eu entendo eu sei um pouquinho dessa questão. história, acho que ele vai contar um pouco também, né? Então é isso. Um pouquinho da história, resumindo bem. E aí perguntar, até pegando na linha do que a Janaína falou, tem alguém na família que é contador? Quando você vislumbrou aqueles caras de terno e gravata entrando lá, que você disse assim, é isso que eu quero. Mas alguém na tua família também tem essa formação, ou algo do tipo ou não? Eu e minha prima, a gente começou junto, só que eu não sabia que ela fazia também. Entendi. Mas aí a gente começou junto. Tem uma prima. Hoje meu irmão também, eu coloquei meu irmão para trabalhar, ele... gostou então, também e entrou na área. Primeira pessoa da família de contadores, aí né? A família vai virando contadores, né? Eu já vi essa história aí. É o meu irmão, alguém já viu essa história. Minha cunhada, minha irmã, meu cunhado. Aí vira uma pirâmide de contadores. Aí, todo mundo disse a pirâmide. A ceia de Natal é falando sobre contabilidade, né? Olha, a família para dar certo, aí você tem você traz mais um, cada um tem que trazer mais dois, e aí depois mais dois pirâmide. E vira pirâmide. Na contabilidade tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Essa coisa do familiar depois também pega, né? Demais. Daí que, a gente tenta fugir, mas parece que a contabilidade puxa, né? Eles têm um laço e puxa de volta. Mas hoje, como que é? Vocês falaram que vocês trabalham numa empresa, porém vocês entraram na incubadora porque vocês têm um escritório de contabilidade. Como vocês conseguem conciliar essa rotina doida de trabalhar em 2 lugares? Então, faz 2 anos que eu abri o CNPJ, da Supremacia Contábil. Eu abri porque a minha intenção era empreender, né? Eu abri logo, eu abri em janeiro, aí quando foi em março, entrou a pandemia, né? Começou a pandemia, né? E, assim, quando eu abri o CNPJ, eu ainda não tinha cliente, sabe? A minha intenção era
captar cliente, tudo. Só que aí logo teve a pandemia, aí ainda muita gente falou assim, você abriu na hora errada, né? Só que, tipo assim, não foi na hora errada. Ninguém sabia nem o que estava. Exato. O que estava acontecendo, o que ia acontecer, né? Mas foi no início da pandemia que você falou, agora eu vou ser empreendedora. Ou foi um pouquinho antes? Foi antes. Eu abri em janeiro, aí a pandemia começou em março. Aí, até março, eu ainda não tinha cliente, nem nada. Eu sei que, assim, a pandemia no começo atingiu muitas empresas mesmo. Teve empresas que acabaram falindo. Sim. Em contrapartida, outras estouraram, sabe? Aí eu ia participar do evento da Contabilidade do Futuro, mas acabou não tendo. É sério isso? Sim. E foi assim que eu conheci a Contabilidade do Futuro. Eu ia participar do evento, aí acabou não tendo, né? Eu comprei o ingresso, tudo. Saudades daquele evento. Recebi a mochila, sabe? Ia ser um evento legal, mas ainda será. Sim. Aí foi quando eu conheci, né, a contabilidade por esse evento, que ia ter, aí acabou não tendo. Aí foi o Felipe, com quem eu conversei, né, e apresentou né, a contabilidade. Eu ainda não tinha cliente, só que, assim, eu acho que eu ainda não estava pronta, assim, para empreender. Eu tinha a ideia, tinha a vontade, mas eu não tinha estrutura para isso. Né? Assim, eu sabia mexer com o sistema, eu sabia fazer a parte contábil, fiscal, departamento pessoal, sabia fazer isso, mas eu não estava estruturada para trabalhar a parte ainda, tipo, sozinha. Tinha a ideia. E nessa época tu também estava trabalhando nessa empresa. Ainda né? Continuava estava, como CLT, né? Lembrando disso, ainda tinha... Até hoje. Ainda. Até agora, inclusive. Aí eu não estava, assim, não estava estruturada para, tipo... sair da CLT e empreender sozinha. Se eu saísse, talvez, não sei, acho que ainda não estava preparada para isso, nem psicologicamente para isso. Mas sempre existe esse tempo de maturação, até mesmo para você desenvolver na cabeça que você mudou de vida, né? Que você está empreendendo no lugar... Essa chave, né, que mais ou menos isso que o Daniel quer dizer, ela não passa tão rápido assim como o pessoal pensa. Até que essa chave rode para outro canto, assim, ela é pesada, não é fácil, né? Às vezes, pode até ser de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que eu acho que é assim, sabe? Vira no piscar de olhos, mas tem outras que ainda é um pouco insegura, ainda tem um pouco de medo e assim vai indo. Mas aí eu comecei como incubada no meio do ano. Aí quando eu comecei a ter as mentorias, a partir do meio do ano que eu comecei. Aí, isso foi no mês 6. Quando foi em dezembro, eu já estava com 4 clientes. Então, continuava como CLT e estava com 4 clientes. A minha ideia sempre foi atender na parte de beleza e estética. Assim, é um gosto que eu gostaria, mas nenhum dos meus clientes foi da área de beleza e estética. São de serviços. Vai ver, não era para ser, será? Então, na verdade, eu já falei muito isso com a Janaína, que a gente tem que explorar o segmento para marketing, né? E o que aparecer, a gente, principalmente no início, a gente tem que captar, enfrentar, né? Ainda mais sendo serviço, né? Que é mais fácil de fazer. Sim. Né? Sim. São 4 serviços? Sim, todo serviço. Filezinho. E a área de beleza crescente, mas assim, vai ver que não é ainda... Para você ver, na época foi a área que mais foi atingida. Porque eles tiveram que fechar os salões, né? Aí, entre ter uma contabilidade e se sustentar, teoricamente, eu vou me sustentar, não vou ter contabilidade. Contabilidade vai ser a última coisa. Então, assim, aí ficou já era um público difícil de entender o que é uma contabilidade, né? E a importância da contabilidade. Aí, numa pandemia, fica um pouquinho mais difícil. E, às vezes, é um público que realmente não... Assim, pra não quê? Valoriza. Eu pago na diária da pessoa e fica ali na coisa meio informal. O máximo que ela formaliza ali, com sorte, é o próprio salão, mas os parceiros ali estão ali meio informais. Então, até por conta disso fizeram a lei, né? Já que eles não registram os cabeleireiros, vamos fazer aqui uma lei que... Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia mesmo, assim. Tipo, a dificuldade de registro, vamos criar aqui uma lei que minimamente deixa as pessoas ali seguras, né? Entre aspas. Sim. Segue.
E aí, desde dezembro, você tem esses 4 clientes. Tenho 4 clientes. E como você está conseguindo conciliar isso? Então, ai, Jesus. Como eu falei, 2 pesos e 2 medidas, né? O CLT, você tem a segurança de, no fim do mês, você ter seu salário. Sim. Então, assim, independente do que acontecer, você sabe que você vai ter o seu salário no fim do mês. Sim. Essa é a segurança de ainda ser CLT. Agora, sobre conciliar, o que pesa é isso, porque assim, você acaba não tendo tempo. Eu não tenho tempo 100% para me dedicar. Não tenho 100% para captar clientes. Né? A vantagem do serviço é que ela é mais tranquila do que um comércio, por exemplo. Né? Então, tem essa vantagem de atender serviço, mas não tenho tempo para me dedicar 100%. E como você consegue fazer o atendimento quando o cliente está querendo alguma coisa urgente? Que nunca acontece, de vez em quando, mas... Né? Eu acho que essa pergunta nem deveria acontecer, porque é uma coisa rara de acontecer o cliente ligar ontem, desesperado. Né? Não, para ontem. Então, hoje, desde a pandemia, eu estou de home office. Aí eu fiquei de home office até outubro do ano passado. Então, até outubro do ano passado, estava de home office. Então, bem ou mal, estava tranquilo. Então, se alguém me ligasse, eu conseguia atender. Se eu precisasse fazer alguma coisa, eu conseguia fazer. Tá. Né? Só que, a partir de outubro, eu comecei a trabalhar presencial. Então, já fica um pouco mais difícil. Só que, nisso, você consegue orientar os clientes como tem que fazer. Porque, assim, se pedir para agora, eu não consigo agora. Mas eu consigo, quando eu chego em casa, consigo fazer para o dia seguinte, por exemplo, para o primeiro horário. Os clientes sabem que você trabalha em outra empresa. Não sabiam. E o seu chefe sabe que você trabalha, você tem o seu escritório. Aí facilita um pouco a vida. Né? Mas ali dá pra porque não precisa ficar indo no banheiro, aí a pessoa fala, nossa tem problema de intestino, né? Facilita, mas não dá pra vacilar também, né? Que bexiga frouxa é essa, né? Aí demora lá no banheiro, nossa. Mas eu acredito que, assim, com o WhatsApp, é tudo no WhatsApp. Assim, dificilmente ligação, sabe? É só em último caso mesmo. Não, que se, tem se tu atende rápido no WhatsApp e ali atender a ele fica bem tranquilo com relação, né? Mas eu não tenho, assim, muitos problemas. São muito bonzinhos. Tem um em específico que falo com ele uma vez por mês. Sabe? Tipo, não tenho problema nenhum. Acho que talvez a vantagem do serviço, né? E de, por exemplo, não ser da estética, são... É um PJ. Não, o serviço de usinagem. Ele me manda as notas fiscais, ele emite as notas fiscais, eu gero as guias para ele, o Prolabore, tudo, mando para ele, converso com ele por e-mail, sabe? Aí, só às vezes que, por exemplo, o e-mail não está o tempo todo aberto. Então, às vezes, ele manda por e-mail e, caso seja urgente, aí ele fala, te mandei um e-mail. Aí eu vejo o e-mail só, tipo... Tranquilíssimo. Sim. Bom. Então, nesse momento, estamos... a única dificuldade é a prospecção, né? Então, isso. E aí não tem como fazer o comercial. A prospecção, não consigo, por exemplo, ser tão presente nas redes sociais. Né? No meu Instagram, o profissional, da contabilidade, da supremacia contábil mesmo. Eu faço as postagens, mas não consigo me dedicar. Sabe? Eu estou presente, assim, 3 vezes por semana, mas não consigo fazer store, não consigo, sabe, fazer um vídeo, não consigo. Fica mais limitado, mas pelo menos do que você tem hoje, do que você tem que entregar, do que você precisa atender, com os que você tem conseguido bem equalizar aí a CLT. Quantos clientes você tem hoje? 4. 4 clientes. Por enquanto. Por enquanto, eu gosto do ainda, eu gosto do ainda, assim, que ainda não acabou. E podem surgir parcerias onde você trabalha, né? Aliás, para os dois eu sugeri isso, né? Tem que aproveitar, né? Os contatos do network. Parceria tá aqui, depois a gente conta de novo a nossa história, mas aqui foi nisso, foi nesse esquema. Network total. Network total. E o Bruno? Então, como é que está sendo CLT versus Contal aí? Igual ela falou, é difícil conciliar. Os clientes não demandam muita coisa também. Dependendo do que for, se for rápido, dá para parar um pouquinho ali e fazer. Ou se você está com pouca coisa para fazer, dá para ir
ir fazer rapidinho, né? Não dá para ficar o tempo todo ali, né? Ficar o dia inteiro dependendo disso e deixar os trabalhos para lá. Sim. O trabalho é prioridade, né? Mas sempre que dá, a gente dá uma fugidinha, faz fim de semana, se o cliente até entende, assim, se você falar, agora eu não posso te mandar à noite, posso te mandar depois, né? Eles até que... Os clientes sabem que você trabalha? Isso que eu ia perguntar. Sabem. Menos mal, porque se eles sabem, eles sabem. Se eles sabem, se eles concordam. Toparam a ideia. Exatamente. Eles compraram a sabe, ideia. É sempre empresa bom que eu ter. trabalho sabe. Né? Que eu tenho os clientes também. Sim. Isso E aí, é bom também. à noite, chega em casa, corre pra... Eu digo corre no sentido do vai fazer ali, tá dando para entregar, conciliar também minimamente. Sim. Às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que... Porque você tem que conciliar a casa também, tem uma série de outras coisas. Não tem só o trabalho, né? De vez em quando tem um negócio chamado vida. O pessoal dizem que é legal. Tem um pessoal que está conseguindo, tem gente que não. Tem gente que não, mas dizem aí, né? Tem uma época que eu consigo ver lá como é que é esse mundo assim. Eu disse, olha, a vida é isso que o pessoal fala. Aí eu vou lá, aproveito, nossa, como é legal. Aí de repente eu volto, nossa, acabou a vida, volta pro... Esse início de vida empresária é complicado, né? Mas quando que vocês acreditam que é o momento de se dedicar ao escritório? Ou vocês ainda não pensam nisso, vocês querem conciliar... Até quando vocês conseguem conciliar? Porque dá para deixar o escritório contábil também como um serviço extra, né? Uma renda extra. Dá. Tem um limite, né? Para isso acontecer. Obviamente, você não consegue ter 100 clientes com renda extra e ainda CLT, né? Mas quando vocês acham que é o momento, ou vocês não querem pensar nisso agora e como que é? Eu pretendo deixar de ser CLT o quanto antes. Isso, o que vai depender, sim, são os clientes, né? Porque, que nem eu falei, bem ou mal, a CLT é a segurança no fim do mês, né? Sim. Então, mas a partir do momento que eu tiver clientes que equivale a isso, sim, a minha intenção é empreender. Não quero mais ser CLT. Não tenho ainda uma data. Eu lembro que eu tinha mentoria com a Catarina e eu falava para ela que ela falava que você tinha que colocar uma data para você atingir aquela data, né? Aí eu falava assim, tá, então dia 31 de dezembro eu vou deixar de ser CLT. Ela falou assim, não, ninguém toma decisão dia 31 de dezembro, né? Deixa para tomar decisão, tipo, ou antes ou depois, né? Das festas, né? Então, assim, acredito da importância de estipular uma data, porque aí você ia correr atrás para alcançar aquela data. Mas, assim, hoje eu ainda não tenho. Tenho esperança, sim, para esse ano, sabe? Esse ano, o ano começou bom, acredito que tenha começado muito bom. Então, assim, a minha ideia é esse ano. Torcer, vamos trabalhar para prospectar, né? Sim. E aí você, ó... Esse é o seu mentor, só cutucando. Tem que fazer as maquininhas. Quem fez foi a Manu e o Antônio também, né? Tem que fazer as maquininhas pra... É porque o Daniel coloca o caraminho lá na calça de vocês, digo mentoria. Desculpa, eu troco as palavras. E aí vocês ficam ali naquele ferve da ideia que ele passa e aí já joga para a próxima mentoria, que aí já é com vendas, com marketing, né? É que na verdade... É uma consequência, né? Eu já falei na mentoria, tanto para a Janaína quanto para o Bruno, que enquanto estiver conciliando, não é o momento de prospectar. Principalmente fazendo marketing. Tem que trabalhar mais a opção da indicação. Né? Eu não indico muito ter só a porta da indicação, porque a gente tem que abrir várias portas. Indicação, parceria, marketing, né? Mas enquanto está trabalhando em outra empresa, não tem como fazer o marketing, gerar leads para um funil de vendas e trabalhar aqueles leads. Por quê? Porque você desgasta, né? Perde porque dinheiro. Você conquista, quando vem do marketing, não vem leads tão bons quanto indicação. Então, você fecha, vamos dizer, 20% a 30% dos leads que vem do marketing. Isso para tudo, para todas as empresas que são prestadoras de serviço.
E aí, para você fechar 20% a 30%, imagina sendo 10 clientes que você queira fechar. Então, você tem que ter 70 leads. Imagine entrar em contato na conexão com 70 leads. Eu já fiz uma conta com o Bruno, né? E falei assim, para cada lead são de 4 a 5 ligações e 2 reuniões. E cada reunião de pelo menos 1 hora aí, mínima, né? Alguns ou a menos, outras mais. Num horário que caiba para o cliente, para o lead, né? Não cliente. Então, como é que você vai ser CLT e ter a disponibilidade de trabalhar um marketing, de trabalhar um comercial? Obviamente, a gente consegue iniciar com indicações e trabalhar também a questão da parceria, da indicação, mas marketing eu acho que é perca de tempo, né? A não ser que vocês tragam uma pessoa que complemente o escritório de contabilidade de vocês, ou um funcionário, ou um sócio, que faça essa parte. Aí ajuda muito, né? Já falei tanto para a Janaína quanto para o Bruno. Que é difícil, né? A gente quer fazer o marketing, a gente quer clientes, a gente quer o comercial, só que tem momentos. E a gente só consegue fazer a maquininha do marketing, a maquininha do comercial, quando a gente tiver o tempo, né? Eu disse que eu me identifiquei muito com esse tema, porque eu comecei assim também. Então, assim, lá no 1915, como eu vinha falando, né, quando a gente escriturava, como é, Daniel? Na pedra. Nessa época, eu também trabalhava e também tinha alguns clientes. E foi muito nessa pegada que o Daniel falou. Era da indicação. Então, quando eu digo em várias lives que eu comentei com as pessoas e digo aqui para vocês que eu dizia assim: oi, tudo bem? Eu sou Patrícia, eu sou contadora. Eu já chegava dizendo isso para as pessoas porque em algum momento isso ia dar certo. Como deu, assim. Em algum momento alguém ia lembrar, como acontece até hoje. A gente teve muitos clientes que vieram de indicação, né, dos que vêm da minha parte. Muitos são pessoas que vieram por outra indicação, porque o fulano de tal me disse que você é contadora. E vem muito disso. E naquele momento que eu ainda era CLT, isso foi o que eu consegui, na época, sair da CLT. Porque numa certa ocasião me convidaram para ser contadora de um grupo de empresas. E aí eu não ia conseguir dar conta daqueles poucos que eu ainda tinha, que eu conseguia equalizar entre CLT e empresa. Mas chegou um grupo assim, olha, esse aqui eu não vou conseguir, que é esse momento. Não vou conseguir ficar aqui, cuidar dessa pancada de empresa e ser empregada, não, de empresa. Vou ter que... Aí a chave, ela teve que ter um pulo. Aí eu tive que rasgar essa chave, passar para o outro lado, porque eu tive que partir para ação, né? Quantos clientes você tinha? Antes desse boom? Não, enquanto você conseguia conciliar. Na época eu tinha uns quase 10. E eram todos esquema serviço. Não tinha nenhuma comércio. Então, as PJinhas mesmo, eram uns quase 10. E aí depois... E aí era o mesmo esquema. No horário do almoço ali era no WhatsApp, aqui acolá um ligava, eu saía ali para resolver, voltava. Mas sempre muito discreto, porque eu conseguia muita coisa resolver no WhatsApp. Mas quando veio a oportunidade que veio um grupo de empresas na época para mim, eu disse assim, olha, não, agora eu não vou conseguir dar conta nem sozinha. E aí foi quando eu comecei. Então, realmente não é fácil. E esse caminho que o Daniel indica né, para vocês, da parceria ou da indicação, é o melhor porque é o mais seguro. Para iniciar, vocês não tem tanta energia, não tem tanto custo da aquisição desse lead, né, desse cliente. E, como a gente fala, quando vem para indicação, a chance de fechar, assim, é só se o cara não aceitar o preço. Mas ele já veio de uma referência para você, ele só está ali só para arrematar valor e fechar a conta. Indicação, eu creio que é 80% de chance de fechar, e aí lead de marketing é de 20% a 30%. Mas eu acho também que é a chance de aí tentar, né? De experimentar esse mundo, né? Porque... Com certeza. A gente experimenta. Eu nunca tive nesse mundo, né? Do marketing, de fazer. Então, eu acho que agora é a chance da gente arriscar, porque a gente vai errar, a gente vai falar com o cliente, a gente vai perder cliente, mas
é a hora da gente testar, porque se a gente esperar sair, ter só o escritório para começar, aí até engrenar já é um... Na minha época... Só uma coisa que eu falei hoje numa mentoria, né? Porque, assim, como a gente conversou antes, que a gente tem que conversar aqui no podcast, a maioria dos incubados, eles fazem essa conciliação, principalmente no início, né? CLT e escritório de contabilidade. Às vezes o pessoal perde algumas oportunidades por também ter esse conforto de estar no CLT, né? Mas eu acredito que o CLT ele é bom a curto prazo. Porque vamos dizer que daqui 10 anos o seu chefe mande você embora. Você só tem a rescisão e o seguro-desemprego. Se você constrói um escritório daqui 10 anos, só está progredindo. Porque você tem aquela questão do valuation, que vai aumentando o valor do seu escritório, vai aumentando os clientes. Então, é uma escada para cima. Dificilmente você vai falir um escritório de contabilidade. Porque são vários clientes. Você não depende de uma empresa só. Quando você é CLT, você só depende de uma empresa. Conseguiram entender o raciocínio? Acho que foi isso. Mas foi isso que eu passei na mentoria. Então, a gente tem que também pensar nisso. É confortável ser CLT, né? É cômodo. É cômodo, mas a longo prazo você não está construindo nada, né? Você, vamos dizer que está na escada parado. Enquanto você tem um escritório de contabilidade, está construindo um escritório de contabilidade, a tendência é só subir. E por isso que também a gente fala, né? Num segundo momento, saindo das parcerias, pensando em prospecção, é por isso que a gente tem que trabalhar a prospecção todo dia, né? É um trabalho de formiguinha, consistente, persistente. Por quê? Porque na mesma velocidade que entra, eventualmente, não é uma coisa que a gente gosta, os clientes saem. E se a gente não trabalha só, digamos, se eu não fosse atrás de outros clientes, se a gente não fosse buscar outros clientes, como é que se sustenta se uma época de pandemia todo mundo estiver saindo, quebrando? Como é que você sustenta uma equipe? Porque não é só os donos, né? Ou eu, Daniel, aqui. Tem várias histórias. Tem várias. A gente cuida de várias famílias, né? Vocês também. Vocês também têm as famílias de vocês. Vocês têm as empresas dos clientes de vocês que empregam outras famílias. Então, o trabalho de indicação é importante, é seguro, e a gente tem que buscar isso mesmo. E aí a parceria que o Daniel fala também não deixa de ser uma indicação, porque vocês conhecem as pessoas, mas é buscar essa parte do comercial. E aí na CLT isso é difícil, né? Porque como é que você consegue... Você quer crescer, mas você sabe, parece que você está naquela briga ali de puxa da corda ali, que vai ganhar, porque você fica, eu quero muito mais cliente, mas aqui tá tão bom, que é a CLT, mas eu preciso. Sim. E eu vou para onde? Vocês pensam nisso, assim, tem não sei se seria um deadline, assim, mas sei lá, Patrícia, não tem um deadline, mas eu tenho... O que é um deadline? Deadline. É uma data final, Daniel. Tá. Um momento crucial que você determina, um 31 de dezembro, que a Catarina disse que não era bom 31 de dezembro. Por que tá 31 de dezembro? A gente come 7 uvas, pula 7 ondas, o que tem a ver, né? Porque não é dia de tomar decisão. Oxi. É dia de beber, não é dia de tomar decisão. Eu tomo decisões e enfim, não é o caso. Mas assim, vocês pensam em alguma estratégia nesse sentido? Porque assim... Se a gente ficar nessa, eu sou CLT e quero crescer, mas eu tô aqui, você vai ficar nessa briga interna dentro da sua cabeça e isso não evolui. Vocês pensam em criar algum tipo de mecanismo? A indicação não está rolando, Patrícia, mas a gente tem que começar a pensar. Não sei se o Daniel já botou alguma ideia na cabeça de vocês, mas existe passa alguma ideia, contratar uma pessoa, contratar uma equipe, enfim. Na última mentoria com o Daniel, ele estava meio assim... Desanimado. Bem desanimado. E aí eu refleti nesses tempos. Eu coloquei a data para mim dia 30 de setembro. Porque minha filha nasce agora no final de março. Ai, meu Deus. Começo de abril.
E o tempo que minha mulher vai ficar... ficar... Ó, tem um escritório, ele é Não CLT é isso, e vai cara. ser pai. Veja bem. E ele botou 30 de setembro. 30 de setembro. Aquele negócio da vida, acho que vai ficar para não tem outro vida. momento. Ele vai procurar ver a vida depois disso. Talvez 2022, acho. Deixa minha filha difícil, né? viver. Deixa pra filha viver. Deixa pra filha ver. Que é o tempo da minha mulher voltar a trabalhar, né? E aí eu quero poder estar em casa, trabalhando de casa, quando ela voltar a trabalhar, poder ficar com ela. Você não trabalha home office? Não trabalho, mas dá. Mas deixam? Essa é a questão. Então, sempre não, mas às vezes sim. Hoje, às vezes sim. Mas aí 30 de setembro seria um deadline seu pra, tipo, ficar só com a Contal. É. Em casa. Ou ele virar meu cliente e eu trabalhar de casa. Boa. É isso aí. É isso. Ou eu sair e ficar só com os meus clientes. Você acha que a prestação de serviço que você faz hoje para ele pode ser uma prestação de serviço terceirizada para ele? Pode, mas não... teria que ser mais consultivo, assim, sabe? Sei lá, eu tá lá, ele me vê, às vezes, tá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas já ajuda, né? Aí você tem 4 dias. Conversar, entregar os resultados, então... Ou tu colocar uma pessoa tua dentro e tu ir lá deixar como uma pessoa supervisionar, que eu acho que também é uma Sim. boa também. É que hoje... Quantos clientes você tem hoje? Acho que a gente não chegou 10. nesse. Tá no momento. Tá no, são 10, tava mas... nos 10 meus lá. 5 são da pessoa que eu trabalho. Então, aí complica. É. Não dá para pedir demissão. Eu consegui pegar os menores. Então, as pequenas empresas de gestão de bens deles lá, eu consegui pegar, trouxe todas para mim. Uhum. Só a maior, que é uma empresa de cosmético, que ainda está terceirizado. Eles terceirizam a parte contábil. Terceirizam. Eu lembro dessa de cosmético, tu tinha falado na mentoria. Acho que dá para terceirizar com você, né? Dá. Mas aí eu preciso de alguém. Eu não consigo sozinho. Aí nessa hora você... É aquela história de você depois... E aí eu vou entrar de novo na minha história. Eu fiquei muito tempo trabalhando só. Então eu era CLT e tinha os clientes e era eu. E aí eu não via a vida. Aquela história da vida, olhar na janela, olha, isso aqui é a vida, olha que deve ser legal, mas eu não ia. Por quê? Porque eu tinha a noite para trabalhar. Na época, acho que eu já estava fazendo pós, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu fazia mais alguma outra coisa, porque eu não sei ficar parada. E eu ficava no final de semana fazendo o que eu tinha para fazer. Então, eu não tinha vida, né? Com sorte, um domingo eu descansava e tal, mas eu sempre estava naquele corre danado para poder dar conta. E quando aquele grupo que eu falei, que foi quando eu tive que eu tenho que sair, eu tenho que cuidar, aí nessa hora eu contratei uma pessoa que ajudou muito, resolveu. Naquele primeiro momento, não, porque eu estava entrando naquela época, mais 40, eu tinha 10, então ficou 50. 50 para 2 é 25 para cada. Uhum. Mas no caso do Bruno, se entrar também nessa indústria... Aí tem que chamar mais alguém para você aliviar aí um pouco para a sua conta. E depois foi nessa época que eu comecei a ideia de eu preciso automatizar processo. Que Exatamente. eu fiquei a louca dos sistemas. Porque assim, provavelmente eu conseguiria automatizar muita coisa. Porque, por exemplo, a gente vende para consumidor final. Então, nosso ticket médio é de R$40. Imagina, para milhões aí, quantas notas não são? Então, é muito valor picado. Só que para eu automatizar, eu preciso de ferramenta. Aí para você convencer, o cara fala, olha, eu preciso da ferramenta porque eu vou automatizar seu processo. Lá você quase não vai ver isso. Isso você vai olhar só o resultado no final lá. Mas vai ajudar a acelerar meu trabalho. Ele fala, entre isso e eu contratar um funcionário para a loja, eu vou contratar um funcionário para a loja. Então eu tenho hoje esse impasse também de ferramentas, porque
Eu quero implantar, eu pesquiso, eu vou atrás, só que eu não consigo colocar a ferramenta lá dentro para funcionar, para poder agilizar as coisas. Porque se eu tivesse recursos lá dentro, eu conseguiria automatizar bastante e eu já teria pego essa contabilidade. Porque precisa automatizar, assim, para poder render, né? Porque senão fica... E eu lembro que eu demorei muito, assim, só consegui render muito porque comecei a procurar os meus... Dentro do sistema que eu usava, que já era o forte naquela época. Eu já comecei assim, o que eu posso automatizar aqui no meu processo dentro do sistema? Eu já comecei a olhar lá, né? Isso aqui eu posso fazer automatizado. Já vamos fazer. Testou e com as meninas, vamos lá. Deu certo. Esse aqui também dá para fazer automatizado. Vamos fazer, vamos testar. Testou, deu certo. Então, na dor e na necessidade de fazer rodar, eu consegui por conta disso. Porque eu comecei a fuçar muito do sistema e os clientes, né, acabam que nem sente, assim, tá entregando, tá valendo para cima, assim, né? Eu acho que esse também é um caminho que precisa vocês, que têm os poucos clientes e que ainda são só vocês, o que vocês tiverem de ferramenta na mão e o que puder automatizar, automatizem. Sim. Até que vocês, muito em breve, vão ter mais clientes e nem vão conseguir mais dar conta disso sozinho, até que contratar alguém, né? Que essa é... Quando o primeiro empregado é meio doloroso, assim, tipo... Preciso mesmo, preciso. Mas depois que consegue, você fica pensando só no custo. Mas quando você vê o ganho de tempo e você conseguir ver a vida na rua, assim, tá valendo. É que a gente precisa se programar para, eventualmente, a gente fazer investimentos dentro da empresa. Então, cheguei nesse patamar. Agora eu vou investir nisso. Cheguei naquele patamar. Vou investir aquilo. E aí, a empresa é um constante investimento. A gente vê empresas contábeis aí com mais de 2.000 clientes, por exemplo, que estão investindo ainda e continuam investindo e não param de investir. Que esse é o segredo. A inovação. Quanto mais você investe, mais você tem retorno em cima. Obviamente, a gente tem que fazer um planejamento para que todo investimento tenha seu retorno. Né? Porque investimento errado também dá prejuízo. Né? E aí, chega o jogo. E a velocidade, né? De você fazer a mudança necessária que vocês acharem que devem. E aí, pegando nessa ideia, nessa linha do Daniel, me veio aqui uma pergunta. Vocês conseguem hoje, tirando a parte da CLT, tá? Do que vocês ganham como CLT, mas do que vocês ganham com os escritórios, vocês conseguem guardar algum valor? Vocês se planejam nesse investimento de fazer um pé de meia? Ou vocês estão vivendo agora loucamente, vida louca, assim, uhul, isso aqui é meu, e ou tá tendo prejuízo. É o quê? Ou tá tendo prejuízo, Ou tá tendo prejuízo, vocês estão se analisando os financeiros de vocês, porque tem uma galera que quando a gente pergunta o financeiro, a pessoa não sabe nem quanto tem na conta. E eu nem estou falando da pessoa física, estou falando da empresa, porque da pessoa física, às vezes a pessoa é meio vida louca mesmo, mas da empresa tem que ter a gente tem que ter uma disciplina, né, para isso. Como é que vocês estão com relação a isso? Eu sou bem disciplinada. Mas, assim, não sei se é por conta da idade, por conta da família, não sei. Sou casada, tenho 2 filhos e o dinheiro da empresa é como se fosse um extra. Eu não conto com ele, o da supremacia. Não conto. Eu utilizo, sim, para pagar, porque eu tenho o sistema, tenho a mentoria, né, a contabilidade do futuro. Eu tenho os meus gastos com a empresa, mas não misturo. Eu sou bem disciplinada em relação a isso. Mas sobra para reinvestir em alguma coisa? Sim. Nessa parte, sim, eu sou bem disciplinada, sabe, nessa questão. Não vivo loucamente, como se não houvesse amanhã. Ganhei meu primeiro honorário. Vai tudo em cerveja. Sem falar que, assim, lógico, é um prazer imensurável você gastar. Sabe, é um prazer na alma mesmo. Sabe quando você está estressadíssima e compra, às vezes você não precisa, mas só o fato de você comprar, sabe, é um consolo na alma. Então, assim, às vezes eu faço isso, mas assim, não fora de controle. Às vezes eu faço isso porque eu preciso, sabe? Que nem eu gosto de tatuagem, às vezes eu vou e faço uma tatuagem. Tipo, se você perguntar qual é o significado dos seus desenhos, eu quis fazer.
sabe? Mas aí você utilizou não, já o escritório o dinheiro do escritório para isso? Não. Do escritório do escritório. E guarda para reinvestir, sim, sei lá, se precisar trocar um sistema, sim, ou se daqui a um tempo, Deus quiser, você precisar de contratar uma pessoa, você já tem um pezinho de meia ali para uma eventualidade. Sim. Isso é bom. E o Bruno? Eu já não tenho. O valor que eu tenho no escritório, eu usei de investir em conhecimento com as mentorias. Né? Então, tudo que eu for fazer a mais vai sair do Bruno, pessoa física. Mas aí, nessa prospecção que tu está fazendo aos poucos das indicações e tal, existe já um planejamento desse valor, de fazer uma reserva, 10%, o porcento que você conseguir guardar já... Sim. Porque isso é importante. A gente fazer sempre essas reservas, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas nessa vida de pandemia que ninguém sabe quando é que sai, né? Então, pois é. Quando acha que está melhorando, começa tudo de novo. Por isso que a gente ainda não conta com o evento da Contabilidade do Futuro, que era o evento antes da pandemia. Sim. Que a gente achou que era só uma gripezinha. Esse evento já teve tantas outras datas, até recente. A gente tinha pensado numa data, sim, que já mas passou. Só programando, né? Porque quando você acha que vai melhorar, que vai voltar ao novo, normal, começa tudo de novo. Sim. Exatamente. Agora alguns eventos começam a arriscar, né? O Conescap, que vai ter agora esse mês. Vamos ver como que vai ser, né? Já cogitaram cancelar por conta desse momento, aí não cancelaram por conta de patrocínio, enfim. E não cancelou também porque eles deram uma segurada depois nos ingressos, né? Então, também não venderam mais para poder colocar a quantidade que o município de São Paulo determinou para eventos e não estourar a capacidade. E também, como o Daniel falou, patrocínio também já estava meio difícil, né? Porque já tinha prorrogado, acho que 2 vezes a data já estava na... o Anderson Fernandes disse que o evento dele vai ser presencial esse ano. Em julho, né? Mas a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã agora, né? Pode ser que até lá já esteja... O novo normal já esteja o novo normal esteja eu acho que a gente tem esperança, né? Mas esperança é a última que morre. Ei, Daniel, enquanto a gente tá aqui, tu que sabe todas as coisas, tu não quer pedir outra cerveja aí pra mim, não? Ei, tu não quer não pedir? Eu preciso do meu celular. Tu empresta o celular pro teu pai? A gente tem aqui uma visita ilustre, elegantíssima. A coisa mais linda da vida. Ela trabalha no marketing já. 6 anos, marketing. Ali, ó, tá vendo? É porque a gente aqui trabalha com combustível. Caro, né? Nem começa com combustível. Nem começa com combustível. Surgiu uma dúvida aqui que é interessante, né? Porque eles são CLT, sim, eles têm um escritório. Sim. A Janaína é casada e o Bruno é casado. O que eles acham disso? Dessa vida louca de empresário, CLT, e eles não reclamam um tempo pra eles? Como que é? Os maridos e a esposa. Não. Os filhos. Assim, o filho tu ainda vai ter, eu queria que ainda não deu pra reclamar, mas os teus dois. Meu filho tem 17 anos. O quê? 17. O quê? Você já tem um filho de 17 anos? Eu não sabia disso aí, não. Ele que vai na junta comercial. Menina, que renil bom esse teu. Tu tá ótima. Não tem quem diga que tu tem um filho de 17 anos. Depois a gente conversa, amiga. Ele que vai na junta pra mim, ele que busca a documentação. Pronto, é isso aí. É isso aí. Já colocou... Aí facilita a vida, né? Sim, facilita. Tu tá se identificando, amigo? Em alguma... Não, tu tá lembrando daquela época, quando teu pai fez isso contigo, você já ainda não se Já facilita um pouco a vida, né? Sim, ele que faz essas... Porque assim, quando eu tô trabalhando presencial, eu não consigo sair. E às vezes precisa buscar um documento, fazer alguma coisa, ele que vai pra mim. Meu filho vai pra mim. Aí eu tenho uma pequena, de 8 anos. Essa que acaba sentindo. Mas, por exemplo, quando eu tô em casa, ela tá comigo o tempo inteiro. Por isso que talvez a vantagem do empreender
né? Para ter mais tempo em casa. Agora, em questão do marido, ele trabalha à noite. E, assim, à noite que eu adoro fazer as coisas. Porque eu acho que o sistema é mais fácil de mexer, sabe? Não tem ninguém ligando, não tem... Sim, você fica com a cabeça, sabe, com a mente limpa para resolver as coisas, consegue fazer mais rápido. Eu adoro trabalhar à noite. Eu não sei quem teve a ideia de time das 5 horas da manhã acordar às 5. Pelo amor de Deus. Eu rendo muito mais de manhã. Assim, ó. Isso aí é em Caieiras, que o Felipe também mora em Caieiras, né? Tá de Caieiras, tá das 5 da manhã? Sou das 5 da manhã. Meu pai eterno, pra Academia quê? 6, pra acordar. Aí, é o pessoal de lá. É alguma coisa tem lá. alguma coisa lá em Caieiras, a gente tem que descobrir. Pra eu não passar por lá. Mas o Daniel tem uma mania da noite, porque a gente no escritório a gente tem um workplace, e aí às vezes eu acordo, eu não acordo 5, mas eu acordo 6 e pouco. Tem mensagem do Daniel, 00:30, 1 da manhã, assim, meu Deus do céu, que raios que esse menino tá acordado. Porque todo mundo tá dormindo, é tão bom trabalhar. Eu já tô assim, no milésimo sono. A sorte é que eu tô com o celular no silencioso para sempre, né? Nunca mais sai do silencioso desde 2007. E aí nunca toca quando tu manda mensagem, mas... Porque eu tenho o Felipe na minha equipe. Ele acorda às 5 horas da manhã. Então, Felipe 5 horas da manhã, ele já tá me mandando mensagem. Então, a hora que eu tenho, assim, pra ficar sozinho, é 00:00, 1h. Às vezes eu trabalho até 2, 3, enfim. Não, aí não. Eu sou pessoa noturna. Mas aí, não obviamente, eu tirei um momento de descanso. Não, supostamente. Às vezes eu começo a trabalhar depois do Big Brother. Prioridades, não me diz, né, gente? Primeiro a gente vê o Big Brother, depois a gente trabalha. Sim. Não, eu já tô beirando o sono. E no seu caso, Bruno? A mulher não reclama que você tá trabalhando? Então, por isso que eu prefiro amanhã, porque amanhã pra mim é a calmaria. Aí ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Ah, boa. Entendi. Porque à noite a gente tá junto, né? Isso é um bom acordo. E aí eu acordo mais cedo pra poder fazer... E você consegue render de manhã? Consigo. Bem mais do que à noite. Sério? Não, de manhã eu sou muito lesada. Eu também. Ainda bem que você te dizer outra coisa. Tipo assim, só de manhã? Não, mas... Não, mas de Mas manhã eu eu sou achei muito... que eu ia dizer isso sobre Eu mim. demoro pra pegar no tranco. Mas de manhã eu sou muito devagar, assim, eu tenho até pegar corda, assim, já deu 11 da manhã, e já tô bem. Agora, assim, eu tô no auge à noite. Assim, final da tarde pra noite, eu tô no auge, assim, eu quero resolver o mundo. Mas depois de 9, 10 horas, assim, a energia já vai dando aquela... Eu tô trabalhando, mas a energia já dá aquela baixada. Eu tô no flow até meio-dia. Até meio-dia eu tô com sangue no olho, depois aí vai começando... Depois do almoço? Depois do almoço. Precisa dar aquela soneca depois do almoço, né? Entendo. Eu também tô tirando a minha soneca depois do almoço. Tu tá tirando sono? Ah, é por isso que tu some. Tô no meu horário de almoço, né? Tudo faz sentido. É tão bom. Você não tira Eu não tiro. Eu não tenho capacidade, não, porque eu não tenho maturidade pra voltar pra trabalhar depois da soneca, entendeu? Então a gente evita a soneca. Eu não sei trabalhar com soneca. Eu durmo para sempre, ou não. Então é melhor o não. Depois você fica perguntando onde é que a Patrícia tá. Ela sumiu não tá trabalhando? Não tá. Eu dormi. Agora já fim de semana, eu não gosto muito de fazer as coisas assim. Eu gosto de viver. Sábado e domingo. O sábado, pra mim, ninguém me acha. Às vezes, porque assim, eu sei que se eu ligar o computador, eu vou ficar o dia inteiro. Porque aí você começa a fazer uma coisa, vai fazendo outra, quando você vai ver, já passou o sábado. Então, assim, não gosto. Eu gosto de, no sábado, fazer as minhas coisas, né? E no domingo, descansar. Até pra conciliar, assim, vocês que já têm... Eu digo assim, vocês têm família, não é como se eu não tivesse, mas assim, vocês têm esposo, marido, esposa, filhos. Precisa ter uma dedicação mínima para eles, às vezes, né? Você tem um tempo para não fazer nada. Literalmente, sabe? Não fazer nada. É bom. Às vezes é preciso. E o ócio, ele é criativo, né? Sim, demais. Assim, você achar que vocês estão sem fazer nada, mas às vezes você tá vendo aqui um filme, conversando com alguém, e isso te dá um insight, isso
Eu gosto de pegar a estrada. Alivia a tua mente. Sério? Eu pego a estrada dirigindo, aí eu começo a viajar nas coisas, entendeu? Aí eu começo... Falar sozinho. A planejar as coisas. Eu falo sozinho porque eu não pensei sempre. Nisso antes? Eu sou uma pessoa louca. Valeu, Daniel Segura. Tá Daniel Segura show, hein? Janaína, por favor, me abasteça. Obrigada. Esse aqui é pra ti também? Não, esse é não é da Janaína, não é seu. Ah, então fica aí. Fica teu. Desculpa, meninos, do microfone. E aí, voltando aquele negócio que eu falei lá no início... Mas só para complementar, sim. Eu sinto falta, na verdade, de falar sobre. Porque no trabalho... Com quem conversar, para trocar ideia. Exatamente, porque no trabalho a gente fala... As pessoas não querem, muitas vezes, empreender lá também, então você não tem com quem falar isso. Você chega em casa... A maioria, né? A pessoa também não quer falar, não quer te ouvir falar de lead, de como você conseguiu, de marketing, contabilidade. Então, nem é do métier deles às vezes, né? Exatamente. Então eu sinto falta de conversar isso, de dialogar sobre o que eu aprendi, o que eu falei, o que aconteceu na mentoria, o que eu posso fazer, o que eu gostaria de fazer, o que eu aprendi agora. Então, eu sinto muita falta disso. E aí na mentoria eu descarrego no... Mas a mentoria é isso, né? Isso. É a psicologia da empresa, né? E, inclusive, a gente criou o nosso happy hour também, né? Que é uma vez por mês, que é comigo e com o Daniel, e a gente joga alguns temas lá. Que talvez seja esse momento também de... Eu vou chamar de descarrego, assim, porque de troca, pensando né? nessa sua fala. De troca, porque justamente... Porque às vezes os mentores não estão no mesmo momento dos incubados. Sim. E a troca entre os incubados é muito importante. Então, ultimamente eu vejo uma troca bem legal no grupo. É isso que eu ia dizer. Acho que os últimos dois grupos de estudo que a gente fez foram bem intensos no sentido de todo mundo participou bastante. Né? Vocês participaram com as ideias. Alguns ficam ali só ouvindo, mas eu tenho certeza que estão ali absorvendo muito. E eu apontei assim na hora que você falou isso, porque era algo que eu sentia muito também quando eu trabalhava numa empresa, porque na época eu trabalhava como controller dela, foi logo quando eu saí de uma empresa para outra, e essa última foi quando eu fui empreender. Mas nessa, eu tinha uma dificuldade, eu tinha um problema de não ter com quem conversar, porque eu coordenava a equipe, e a equipe eu não tinha uma identificação de trocar uma ideia sobre aquele momento da empresa, ou como é que eu podia fazer isso e tal. Algumas coisas, claro, que a gente pontuava, mas não no nível técnico que eu gostaria de conversar. E eu sentia muita falta disso, muita mesmo. E isso fazia uma diferença. E foi nessa época assim, que eu me aprofundei ainda mais, por exemplo, em participar de conselhos de classe, né? Do CRC na época, porque era onde eu ia para encontrar outros contadores que também eram empreendedores, e eu tinha alguém para trocar ideia ali comigo que estava mais ou menos no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de trabalho. E a incubadora, ela tem essa função também, né? De unir pessoas com o mesmo propósito, ou mesmas ideias. Então, dica assim, quer conversar, quer fazer uma sessão de descarrego, né, das ideias, se não for a mentoria, joga lá no grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, vocês sabem. Joga lá pra gente poder trocar uma ideia, manda um áudio. Vamos movimentar, porque ali é para todo mundo mesmo. E às vezes a experiência de um resolve a dúvida do outro, né? E às vezes até ter mais ideias, né? Uma mentoria que eu adorava fazer era do Luiz. Tipo, ele fazia você ver fora da caixa, sabe? Incrível, incrível mesmo. Fazia você pensar além. E às vezes é preciso, sabe? Tipo, alguém que te direcione para isso, para você ver outras possibilidades. Porque às vezes você tá ali, ó, focado, olhando só para frente, né? Sendo que você tem um mundo ao seu redor. Hoje a contabilidade tem um mundo enorme para ser explorado, sim, né? Muitas possibilidades. A parceria que a gente pede ajuda a outros, a gente pode ajudar esses outros também a fazer as vendas deles, consequentemente a gente ganhar uma porcentagem sobre isso. A gente tem um mundo de infoprodutos que a gente consegue também fomentar, que vários contadores estão explorando, grupos
de contadores, igual a Lilian, o próprio Luiz tem também, o CCI, né? Que são mais nichados, né? São mais nichados que o pessoal está criando grupos. A Lilian é da parte médica, né? Área de saúde, isso. Área de saúde. O Luiz de infoprodutores. Sim. Então, tem o BPO financeiro, por mais que muita gente fale, ainda é um mundo novo para os contadores. É um lugar ainda a ser explorado. Quem já está com coragem de explorar ainda está no Oceano Azul, né? Então, tem muita coisa para se fazer dentro da contabilidade que dá para se explorar. Então, a gente precisa sempre abrir portas, né? Tem N portas pra gente, né? E a gente tem que escolher. E trocar ideia, gente, assim, usem mesmo a gente, né, enquanto incubadora, enquanto os canais que a gente proporciona para vocês trocarem essa ideia com a gente também. Às vezes, as pessoas que dizem assim, não, vou esperar só o mês que vem para falar com o Daniel ou falar com a Patrícia. Não, vocês têm lá os contatos da gente, tanto é. Tive uma ideia aqui, Patrícia. Daniel, o que é que tu acha disso? Troca uma ideia, não precisa esperar lá a mentoria. De repente, na mentoria se aprofunda mais, mas você troca ali rapidinho uma ideia, já dá um insight, já dá uma luz ali naquele momento, né? Sim. A Janaína explora bastante isso. Sim. Toda a proposta que ela vai fazer, ela manda pra mim, vê se isso tá boa e tal. Ai, a reunião. A reunião. Dá pra fazer reunião. E aí, reunião com CLT, como é que faz? Não, até dá pra fazer, né? No dia de home office até dá pra fazer. Mas é porque agora que eu estou começando a, andar com minhas próprias pernas. Porque até então, destravar, né? Sim, tá destravando. Então eu sempre fui muito segura. Mas acho que é uma questão de construção mesmo, né? Cada dia, cada vez você vai construindo um pouco mais. Hoje eu já consigo, por exemplo, se eu precisar fazer uma reunião, consigo fazer, né? Mas eu sempre fugi de reunião, sempre fugi de falar no telefone, porque eu sempre fui operacional. Eu sempre fui de fazer. É para fazer isso? Então eu faço. Se eu tivesse que sentar das 6 da manhã até a meia-noite para fazer, eu faria de boa. Isso nunca foi um problema para mim. Agora, a parte de você prospectar, de você conversar, de você, sabe? Eu sei a importância que tem a contabilidade para as empresas, mas eu não sei, por exemplo, te mostrar a importância para você me contratar, por exemplo. Eu sei que todas as empresas precisam ter uma contabilidade, mas eu não consigo convencer, mostrar o porquê que você precisa, por exemplo, me contratar, né? Então, essa parte que eu ainda eu tenho trabalhado bastante nisso, mas estou conseguindo agora, mas assim, no começo eu era bem operacional de verdade. Hoje eu já consigo, sabe, falar, se eu tiver que fazer uma reunião, se eu tiver que conversar, se eu tiver que entrar em contato com o cliente, sim, hoje eu já consigo, mas isso foi um trabalho, né, que foi sendo feito, que foi sendo construído para mim conseguir, porque até então eu sempre fui operacional de fazer. Isso é bom porque prova que as coisas são... Você aprende, né? Tem gente que diz assim, não, isso não é para mim. Não, acredita que assim, eu sempre admirei vendedores, porque tem vendedores que vendem qualquer coisa, assim, se precisar vender isso, vai vender isso, né? E eu sempre achei que fosse um dom você vender. Você nascia com aquele dom de vender, mas não, é técnica. Se você seguir um roteiro, você vai vender, mesmo você não tendo esse dom de vender, né? Se você seguir o passo a passo, mostrar, né, a necessidade, a importância, tudo, você consegue vender. Então é uma construção. Sim, são processos, né? Processos. Vendas é igual a fazer uma contabilidade, né? As pessoas não um nascem com o dom de fazer contabilidade. Ninguém nasce com o dom de fazer balancete, DRE. Você aprende que nem um script, assim. Venda depois de muito tempo e depois que a gente começou a trabalhar juntos, eu e o Daniel, eu comecei a perceber que venda é script. Sim. Então, se você seguir o script certinho, no tempo certo, acompanhar o cliente no tempo certo e conversar e vai dar certo. Só não vai fechar mesmo se o cara não tiver afim por preço ou qualquer coisa do tipo. Mas, assim, a chance é alta, né? Sim. Se você seguir aquele roteirinho ali, né?
É que a gente acha que é só vender, né? Se eu chegar ali, eu vou vender, né? Mas aí, tipo, nem as mentorias. O Daniel até mostrou pra gente fazer o avatar. Pra gente saber pra quem a gente vai vender, aonde ele tá, que mundo que ele tá, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, sim, conhecer essas coisas ajuda bastante, né? A gente não consegue falar a mesma linguagem com o médico e com o mecânico, por sim, exemplo. Eu sempre levo esses dois lados, né? Mesmo sendo prestadores de serviço, a gente, sim, não consegue ter a mesma linguagem, eles não têm os mesmos objetivos, não têm os mesmos mundos. Então, você vai falar com um médico é totalmente diferente de falar com um mecânico. Né? E aí você precisa ter empatia nisso, né? Entender que são públicos distintos, com realidades diferentes, mas que também precisam do mesmo serviço. Exatamente. Então, como que você vai chegar para conquistar clientes que têm potencial, que precisam do mesmo serviço que você, mas que estão em universos diferentes, né? Algum mais médicos, desculpa o que eu dizer assim, um mais requintado, porque está num outro nível de trabalho, e o outro com atividade que para alguns é mais simples, mas também tem o mesmo grau de importância para a gente, né? E é mais difícil vender para um médico do que para um mecânico. Muito mais. Mas muito mais. E tem gente que acha que isso é mais fácil, não tá, porque o mecânico ele vai entender que ele precisa e ele vai ali lhe questionar, mas assim, tudo bem, Bruno, tudo bem, Janaína, a gente vai fechar. O médico vai assim... Ele é menos questionador. Ele é menos questionador. E o médico vai assim, não, eu vou ali falar com... Vou ali, depois eu volto. Sabe aquele vendedor aquele cliente de shopping, tô só olhando, depois eu volto, né? Ele vai bem nessa linha aí. Então, é difícil. Então, assim, a outra característica que a gente tem que ter mesmo é essa empatia. E eu tenho... Falando em empatia, vocês falaram isso um pouquinho, mas eu queria voltar aqui nesse tema. Os clientes de vocês, a Janaína disse que não, né? Não sabe que tu ainda trabalha com uma empresa e alguns teus, todos teus sabem. Vocês tu pretende em algum momento, Janaína, contar para eles, explicar ou não? Vai tentar levar até onde der? Tu acha que isso seria um problema caso eles descobrissem que tu trabalha em outra empresa diretamente? Não acho que é um problema, mas também não acho a necessidade de informar. Uhum. Enquanto estiver dando conta, ok. A partir do momento que me prejudicar, por exemplo, não estou conseguindo entregar por conta da CLT, aí eu acho que seria uma escolha. Uhum. Né? Mas até então, acho que não tem a necessidade de eu informar. Né? Eu estou conseguindo conciliar os dois. Então, por enquanto... Vida que segue. E os seus clientes aceitaram de boa, né, Bruno? Não pediram desconto por causa disso? Então me dá um desconto. Não, desde que entregue as coisas... Exatamente. Dá para transformar a contabilidade também num serviço extra e você querer esse mundo e viver com uma renda extra. Não tem problema nenhum. O combinado não sai caro. Exatamente. Desde que seja o objetivo. Eu quero CLT e quero a contabilidade como serviço extra. Eu não vejo problema nisso. Assim, hoje eu estou como CLT, mas não quero continuar como CLT. Sim. Mas, por enquanto, sim. Né? Então, por enquanto, eu continuo como CLT até... Não sei a data ainda, mas não é... Eu quero empreender. Né? Eu acho que quando você trabalha 100% para você, você sabe que é para você. Né? Diferente quando você trabalha 80% para a empresa, que os resultados é todos da empresa. Né? Você é só mais uma funcionária. Eu tinha muito disso, assim, também, esse sentimento de que quando eu estava iniciando no empreendedorismo, tipo assim, isso aqui é pra mim. Então, eu me justificava, Daniel, na época, tipo assim, não, eu vou dar o sangue aqui na sexta-noite ou no sábado e tal, mas é porque eu sei que isso aqui é pra mim. Sim. Quando eu trabalhava em outra empresa, eu sentia um pouco de fobia. Na hora do almoço, eu falava, eu não posso sair daqui da empresa. Tem que ficar aqui e trabalhar até o final do dia e só assim eu posso sair. Não tem essa liberdade que o empresário pode ter, né? Ainda mais agora, tudo digital, a gente tem mais liberdade ainda. Mas eu trabalhava numa empresa onde eu fazia o marketing lá
tem que bater ponto, né? Nossa, não tem coisa pior do que bater ponto. Principalmente quando você é do administrativo, sabendo que você não precisa bater ponto, né? Mas você tem que estar ali batendo ponto. Aí tem o horário do almoço, você não consegue sair dali porque tudo é distante. Então você fica ali... esperando passar o meu horário, eu volto. Aí depois passa meu horário para eu poder ir para casa. E por isso que eu acredito que, por conta disso, que colaboradores... deu o horário dele, eles já estão lá no ponto batendo o dedo, porque se sente preso e quer a liberdade, entendeu? Então, quando você deixa as pessoas com mais liberdade, com os colaboradores trabalhando remoto, né, esse tipo de coisa, eles trabalham à vontade, trabalham para entregar resultado. Então, acho que a forma do híbrido, né, eu acho que veio para isso. Assim, muitas empresas foram obrigadas a adaptar esse sistema, só que em contrapartida, eu acho que a empresa ganha e o colaborador acaba ganhando também, porque não é porque você tem de home office que você está sem fazer. Não, às vezes você consegue produzir bem mais do que se você tivesse presencial, porque só o fato de não pegar condução é outra coisa, sabe? Tipo, às vezes o mais estressante é o trajeto do que o trabalho em si. Você já chega cansado, né? Nossa, isso não, vocês mata, aqui sabe? em São Paulo, vocês, assim, o híbrido você tem que querer para sempre, né? Ou, se possível, para sempre o home office, porque aqui a questão de... né, no local onde as pessoas moram e de onde trabalham, nem sempre é uma relação muito positiva no sentido de distância, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem que fazer um trajeto longo. Dificilmente você trabalha praticamente do lado da sua casa. Em outras cidades não tem essa dificuldade tão grande quanto vocês têm aqui. Fortaleza, que é de onde eu moro, a gente já tem um pouco disso, mas não no tamanho que vocês têm aqui. Realmente é um fator determinante mesmo. E o Bruno pode dizer que ele também trabalha em indústria, né? Eu fiz o marketing, eu trabalhei em indústria, né? A hora do almoço parece aquele banho de sol de presídio. Todo mundo fica, tipo, no estacionamento, tomando um solzinho. Puta, aquilo ali é muito ruim. Não, e se a empresa tiver refeitório e esquema bandejão, não, assim... é isso, eu tinha. Era esse? A gente almoçava e saía no estacionamento e ficava tomando um banho de sol, porque não tinha o que fazer. E aí voltava para a empresa para trabalhar até as 18. Parece presídio mesmo. Aí eu senti um pouco de fobia nessa época. Mas aí depois eu fiz o meu escritório, né? Eu fiz o meu escritório não, né? Fui trabalhar com meus pais. E eu fui elaborando o meu escritório com meus colaboradores na mesma pegada, né? Então, tipo, era espaço físico, tinha que estar lá todo dia, batendo ponto. Agora, depois da pandemia, que eu consegui virar a chavinha dos meus pais. Porque antes eu já queria implantar o home office, o híbrido, mas acho que a cabeça era diferente antes da pandemia. A gente achava, e eu às vezes eu concordava, que não funcionava desse jeito, né? Não, tem que estar presencial. E depois a gente viu que... Hoje eu acho que o escritório gera muito mais resultado, né? A gente tem uns problemas de alinhamento que existiam no físico, né? Não é por conta do home office, mas acho que dá mais resultado. O que a gente fez até para, assim, que a gente sentiu dentro do nosso escritório é que alguns setores a gente precisou chegar mais junto e trouxe para presencial. Mas mais por uma questão de melhor alinhamento, sabe? Mas assim, enquanto foi necessário ficar em home office, todos ficaram. Mas na primeira oportunidade, não, a gente precisa só trazer aqui porque a gente teve algumas grandes mudanças. Então, não, vamos trazer para perto só para a gente poder alinhar aqui bacana e depois a gente, de repente, voltar pro híbrido, né? Mas isso é um setor. Mas isso também é uma percepção que a gestão precisou ter para isso, né? Então, os outros setores... os meus são 100%. Marketing, legalização. A gente só tem hoje o setor fiscal que está presencial, mas DP, contábil, legalização, marketing, a minha todo equipe o nem resto tem como, porque a gente contratou... Nem que tu quisesse. Tem uma menina do comercial que é do Rio Grande do Sul. Tem o rapaz, o Bruno, né? Vocês devem conhecer.
que é do CS. Que é do Rio Grande do Norte. 2 extremos, trabalhando praticamente no mesmo local, né? E o Felipe em Caieiras. O Felipe agora em Franco da Rocha. Franco da Rocha, onde ficou aí alagado, né? Por um tempo, né? Ele ficou andando de jet ski lá. Tá. Ele era o velho da lancha, né? Era o velho do jet ski. E o Iago é de Fortaleza. Então, a minha equipe é Fortaleza, Mossoró, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. A do Rio Grande do Sul, nem sei qual que é a cidade. Esqueci o nome da cidade dela, da Michelle. E Franco da Rocha trabalhando no mesmo lugar. E a gente tem... Eu não tenho ninguém de São Paulo na minha equipe, né? Não, você tem a Só o Antônio me ajudando e a Camila da legalização. Sim. E a gente tem pessoas em Caruaru, financeiro. E financeiro também, parte dele está em São Paulo, boa parte dele está em São Paulo, um em Fortaleza, 2 em São Paulo. DP da gente é um DP em São Paulo e um em Fortaleza. O nosso fiscal está todo em Fortaleza. E o nosso contábil também está todo em Fortaleza. Então está bem mesclado. Só o único que a gente voltou para o presencial por questões de alinhamento, de ajustamento das operações que a gente entendeu que tinha que voltar era o fiscal. Mas a gente está com toda a equipe no híbrido. Então, assim, realmente, no híbrido não, no home office, porque não está no híbrido. Se precisar, a gente está organizando ainda a casa para poder receber. Caso precise híbrida, né, ir lá um dia ou outro, recepcionar a galera. Quando o Daniel for lá visitar a gente em Fortaleza, tem onde ficar, a nossa salinha está ficando bem bacana. Mas, assim, é uma tendência. Né? Até não, é um caminho sem volta, não acredito mais em empresa que não tenha pensado no híbrido minimamente, né? Outras empresas estão colocando realmente todo mundo full no home office, mas até em pesquisas mesmo de mercado, né? Os grandes gestores, as pesquisas que têm acontecido, muitos entendem que o híbrido até é uma forma de agregar, né? Para a pessoa se sentir da equipe, ou se criar algum tipo de evento, algum tipo de situação para que as pessoas fiquem mais agregadas, né? Mas é uma tendência, sem dúvida. E vocês, como iniciantes na área contábil, assim como empreendedorismo, que já começam no home office, vocês já saem na frente porque vocês já sabem como operar, vocês já têm toda a bagagem que muitos não sabem, né? Que muitos não estão aprendendo, não sabem como operacionalizar, né, Daniel? O mais louco de tudo isso é que a gente consegue ser concorrente de quem antes tinha uma estrutura e tinha que ter uma estrutura para dizer que era uma contabilidade grande. Hoje, nenhum cliente mais vê isso. E outra, a gente aqui é exemplo disso, né? A gente fundiu nossos escritórios, eu em Fortaleza, tu em São Paulo. Tá funcionando, né? E tá rodando. Quem diria? Quem diria? Só a pandemia que trouxe isso aí pra gente. Presente da pandemia, né? Sim. Mas não é fácil. Unir forças também, né? Eu soube um momento que eu precisava da Patrícia e ela também soube um momento que precisava de mim para o nosso crescimento. Por falar nisso, era uma pergunta que eu queria fazer lá no início, quando o Bruno falou da sociedade. Aproveita e volta nela. E aí, pra gente finalizar também, que acho que já tá dando tempo, né? Temos, acho que... Deve estar 1h30 mais ou menos. Né? Foi isso aí. Então, por que a sociedade não deu certo no início aí do seu escritório? Porque eu acho que agregaria, não? Agregaria, na minha cabeça, agregaria, né? Porque eu queria sair um pouco do operacional e ele era totalmente operacional. Então, na minha cabeça, rolou. Só que quando a gente começou, a gente se prendeu muito às atividades que ele precisava, porque a gente trabalhava dentro dele. Então a gente ia pra lá todos os dias e acho que a gente acabou se perdendo aí. Então a hora que na minha cabeça eu falei, a gente não veio com esse objetivo, né? A gente veio para iniciar.
vamos começar, e aí fica mais difícil de você... e aí, vamos dividir isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos investir nisso. Você achava que ficava com a maior parte do serviço? Não na maior parte, mas, por exemplo, se eu falar para ele, se eu falasse, vamos investir em Google. Aqui em Google o quê? A gente tem que sair dando cartão. Entendeu? Então, eu acho que tinha essas divergências que a gente não enxergava isso antes. O sócio tem que enxergar o mesmo caminho. Pode ter, assim, a trilha diferente, mas o objetivo tem que estar igual. E outros sócios, é por isso que é bom ter sócio. E eu não sabia até o momento que eu tinha o Daniel. Porque antes era tudo eu, e em algum momento ele também muito lá com os pais dele. Mas assim, falando por mim, e talvez vocês pensem, vão me entender, toda a alegria e toda a dor é nossa. Né? Então, se às vezes toda não tem você não tem com quem dividir. Sim. E hoje eu tenho com quem dividir. Claro, eu tenho um atrito com o Daniel, eu tenho, e eu digo pra você que às vezes é muito bom, porque tanto o atrito, eu tenho certeza que as coisas que eu falo pra ele escuta, pode não concordar, mas ele depois ele vai pensar e talvez leve em consideração o que eu falo daqui a um tempo e absorva e me entenda. Como eu quero que ele também entende que tudo que ele fala, em algum momento também eu posso não concordar no primeiro momento, mas que eu absorvo, eu penso, eu processo, e a gente volta e conversa de novo e alinha. E isso é bom porque isso faz a gente crescer. Né? Eu entender o que ele pensou, eu entender o que eu pensei, a gente atritar ali de forma pela empresa, pensando no negócio, entendendo o que pode ser melhorado e isso transformar em ações. Então, a sociedade, ela... Tem gente que diz assim, eu não, Deus me livre, não quero ter sócio não, porque eu quero fazer uma coisa, ele quer fazer outra, mas a gente tem que entender que todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, tudo que ele fala é pro bem, e eu também falo, mas às vezes, naquele momento, as coisas não se encaixam, mas daqui a pouco as coisas... Entendi, Daniel, ou ele. Entendi, Patrícia, entendi o que você quis dizer, mas vamos por esse caminho, vamos nessa ideia, vamos fazer aqui. A sociedade me mostrou que isso é bom, assim, que isso é saudável e tira parte de um peso, né? Que antes eu tinha todo nas costas e eu tenho, assim, hoje eu tenho com quem dividir e ele sabe que tem com quem dividir, né? Até porque a gente quer o mesmo objetivo, obviamente. Particularmente, eu não tenho experiência, né, com sociedade, mas, assim, eu acredito nisso. Eu acredito porque, assim, às vezes sozinho você até vai, só que você demora um pouco mais, né? Quando você tem alguém para compartilhar, você vai até mais rápido, né? E o bom da sociedade, desde que vocês tenham o mesmo objetivo, é isso. Tipo, às vezes você é mais operacional, ele é mais... consultivo. Então, assim, um completa o outro, né? Às vezes você tem uma ideia, ele tem outra, mas, assim, quando duas visões diferentes, né? Tipo, às vezes está olhando só para um lado, ele está olhando para o outro. Então, assim, um completa o outro. Então, assim, acredito nisso. É importantíssimo isso. É que é igual casamento, né? Aqui a gente encontrar a pessoa certa. Que a Clívia não se chateie, mas é que eu casei com o Daniel, mas de uma outra maneira. Sim. E a gente, assim... Que bom que a gente briga. Briga, assim, quando é mas necessário. São brigas boas para fortalecer. Melhor, né? Exatamente. Eu até estava falando hoje sobre a importância do CS no escritório, né? Não tem muito a ver com o assunto, mas tem uma pegada aí. Eu estava falando com a incubada hoje que a gente precisa ter o CS, porque eu já sei até quem é. Quando o cliente vem reclamar com o dono do escritório, a gente acha que o escritório de contabilidade é nosso filho. Então, a gente tem aquela proteção e a gente vai se defender. Então, o cliente vem e a gente faz a defesa. O cliente vem e a gente faz a defesa. O CS não. Ele ouve, é um intermediador. Vai lá, leva para dentro, vai e tenta resolver as coisas. Quando é nosso, a gente tem de ter essa defesa. Então, a gente não gosta que as pessoas reclamem das nossas coisas. Então, eu tenho meus setores... A Patrícia tem o dela. Se eu reclamo do setor dela, ela tem esse instinto de defesa. Quando ela reclama do meu, eu tenho um instinto de defesa. Mas é igual mãe e pai. A gente defende o filho... Mas depois a gente vai lá e briga por menino. Aí a gente vai... Agora preciso conversar com você.
Entendeu? A gente defende, mas depois internamente... A gente defende os nossos, mas depois assim, Daniel, é isso, tá, beleza, vou ali atrás. Fulano, o que aconteceu? Mas é mais ou menos isso. Mas é sempre na ideia de a gente sempre melhorar. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, acho que essa sugestão também é algo que o Daniel deseja dar para vocês, ter um sócio. Tá aparecendo isso na câmera? Gente, a gente tem uma pessoa, que eu não posso dizer quem é, que está aqui atrás. Cadê? Tá deitada ali. Heleníssima aqui. Mas assim, se eu puder dizer uma coisa para vocês, se houver oportunidade, vocês estudarem, alinharem, encontrar alguém com vocês confiem, tenham um sócio. Porque, como diz, porque vocês têm mentores, somos nós, mentores de vocês, mas a gente também tem mentores, né? E o sócio é ali no dia a dia, né? Os mentores, infelizmente, não é ali no dia a dia. A gente até tenta ajudar no dia a dia, mas não está presente e trabalhando pelo mesmo ideal, né? A gente só tenta mostrar o caminho para vocês. Tipo, quando vocês trazem uma experiência, olha, no meu escritório já teve isso e a gente fez isso, né? A gente tenta tirar as pedras do obstáculo, né? Passar com que vocês não tenham os problemas ou passem pelas dificuldades que a gente já passou, né? Mas tem que ter uma pessoa ali na mesma caminhada, enfrentando as mesmas coisas. Né? Que eu ia dizer que o Anderson Hernandes fala muito sobre isso, né? De que se você quer ir mais longe, dividir para multiplicar. Então, se você puder ter um parceiro, eu vou chamando sócio aqui, mas entenda o nome que você quiser dar, um parceiro, um sócio, alguém para poder dividir a carga com vocês vão conseguir. A velocidade disso, do crescimento, ela vem. Porque sozinho vocês têm um limitador, assim, que é físico, é mental. Chega um momento que eles vão estar muito cansados e tudo, mas com mais alguém, tipo assim... agora eu tenho com quem conversar, com quem trocar ideia, com quem confabular, pensar, prever futuro, parece uma carta muito. Planejar o futuro, não dá para prever o futuro, mas não a gente tem como pode. A gente fazer tudo sozinho. Dá. E até indico, né, quem está no início e está sozinho, igual você, Janaína e o Bruno, que não tem funcionário, não tem nada, tão sozinhos, em vez de pensar num segundo momento em ter funcionários, ter um sócio. Até mesmo porque vai ainda participar dos lucros ou prejuízos que o escritório tiver, né? E a dedicação e o gás que a pessoa vai dar para algo que é dela é muito maior do que quando você... Vai facilitar o crescimento, né? Mas é igual... Né, ter funcionário, tem que fazer um recrutamento de seleção também do sócio, né? Não dá para ver se tem fit, se combina, se tem a mesma ideia, tem a mesma sinergia, se tem a mesma vontade que você. Eu e a Patrícia demoramos 6 meses para virar sócios. E é porque a gente já era amigo. Mas aí a gente fez uma parceria antes, viu se dava certo, e aí a gente passou por esse momento de experiência. A gente até colocou a meta, 6 meses. Se der certo, vamos juntar. Se não der certo, ok, cada um com o seu escritório. A gente continua se ajudando em parceria. Isso. E dizendo, lembrando, até porque a gente já era amigo antes, e a gente disse, não, Daniel, vamos com calma. Vamos devagar, vamos ver aqui se dá certo, se a gente dá certo trabalhar junto. Se não dá, a gente volta para cada onde estava antes e beleza. E... Na verdade, a gente cresceu muito rápido, assim, as ideias tinham muito fit, a gente tinha as mesmas vontades e a gente tinha a mesma ideia de trabalho. E quando a gente disse, não, acho que a gente tá bem, vamos juntar a escova de dente. Clívia, não é isso, você tá pensando, era de uma outra maneira, de novo. Sim. E aí a gente juntou e estamos aí, já prestes a fazer já fizemos 1 ano de fusão, Daniel, parabéns. 1 ano já? A gente precisa ter uma data, né? Vamos criar uma data. A gente não tem uma data.
28 de fevereiro, vai fazer um ano. Parece aqueles casal assim, ai amor, não tem uma data, vamos criar uma data. Vamos criar uma data, dia 28 de fevereiro, fechou. É isso, né? É isso, vamos embora, jantar. Que tem uma jovenzinha aqui. Aparece aqui, Helena. Tu quer aparecer? Levanta. Não? Os bastidores. A gente tem uma princesa aqui, mas ela... Por motivos de que a realeza não aparece em qualquer momento, não é em qualquer ocasião, ela não quer aparecer aqui. Tem que pagar, né? Tá certo. Influenciadora tem que receber. A pessoa que é filha de homem marqueteiro até isso, ela só parece se pagar. Só parece pagar, não? Um chocolate. Não, tu tá vendida por um chocolate? Sim? Não? Adoro a cara dela, que ela não esboça sentimento algum. Quando ela quer, ela dá uma cara que ela já não tá diz boa pra nada. Negociar, já. Né? Gente, minutos finais. Querem deixar uma mensagem, um beijo pro pai, pra mãe, pra você. Como foi? Foi tranquilo? A gente nem matou vocês a pancada. Não. Gostaram da experiência do podcast? Sim. Foi Indica pros outros. Foi uma experiência. Gostou? Adorei. Confesso que estava morrendo de medo, de vergonha. Nem foi. A gente nem te matou, tá vendo? Vai sair daqui ainda viva. Sim. Tá bem? Valeu a experiência? Sim. Então a gente já pode chamar na próxima vez de novo. Sim, com certeza. A gente explora, viu? A gente participou uma vez. Gostou, desenrolou, a gente fica explorando mesmo. A Margarete, teve o especial do final do ano, que eu inventei um especial só pra deixar o povo trabalhar, né? Aí a Margarete e a Valquíria fizeram a entrevista com o Fabiano. Na verdade, o Daniel queria ficar bebendo e não queria ter trabalho. Não, deixa eu pensar o que eu posso fazer com essas meninas hoje. Vou gostou, botar ótimo, aqui. já vou colocar na lista, né? Aí eles vão fazer a entrevista agora. Né? E a gente paga vocês com bebidas e salgados. É isso que a gente paga. Bruno, e aí, como foi? Foi ótimo. Pode chamar que a gente volta mais vezes. Né? Aí nessa vez tu vem de Uber. Vem de Uber, pra poder beber. Pra poder beber, porque tu tá de cara e a gente já... E se eu fosse voltar de Uber pra Caieiras... amigo, eu acho que não será possível essa chamada. Já estão cancelando, né? Aí quando vê já estão cancelando. Aí a pessoa olha assim, esse valor é alto, mas será que vale a pena esse valor aqui pra onde? Pra Caieiras? Talvez não. Acho melhor não. Acho melhor não. Mas foi bom? Foi Sobreviveu? Ótimo. Sim. Então a gente vai te chamar na próxima também. Sim. Daniel Segura, vamos embora? Vamos. Pra quem ficou até agora, né? Dá o like aí, não esquece, né? Eu não sei onde é que eu estou, mas o sininho deve estar por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou aqui neste canto. Você é capaz de procurar na sua tela do YouTube, então, por favor, faça. Inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho. Terminou disso, vai lá no Instagram, procura a gente, Contabilidade Futuro. Segue a gente, vê os nossos mentores, Daniel Segura, Patrícia Alves e uma galera massa que está aqui pronta a fim de te ajudar a empreender na contabilidade. É isso. É isso? Depois dessa, o que eu vou falar, né? Vamos embora? Tá certinho. E aí, uma vez por mês, teremos aí o podcast, né? Quem sabe esse ano multiplique por 2 vezes ao mês. A gente tem novidades, mas eu não vou contar agora, não. Deixa pra contar depois, quando tudo der certo. Sei. Talvez a gente não vá mais gravar só aqui em São Paulo. Tu acredita, Helena? A gente vai gravar em outro lugar. Tu acha que a gente vai pra onde? São Paulo. Sigam a Helena, @minichef-Helena. Minichef.helena. Procura lá no Instagram, que ela tá lá ensinando receitas para crianças. Porque a gente também aqui faz o merchan da Helena. Isso aí. Então, gente, obrigado por participar até agora. Ixi, você tá querendo demais. Mas ela fez mais cedo. Eu achei que ia dar certo agora. Não? Corta, né? Corta. Não então deu certo. É isso, gente. Obrigado por participar até agora e até a próxima. Até, gente. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.